Olá! Tudo bem, pessoal? Oi, prof. linda! Belezinha, Cláudia. Tudo bem, Cláudia? Saudade, hein? Que lindos! Boa noite, prof. Oi, Elisa. Oi, Salles. José Antônio, Caio, Evelyn, Érica. Nossa, que galera! Tudo bem? Que belezinha! A Beatriz, o Júnior, a Jéssica. Tudo tranquilo, galera? E aí? Que chuva é essa? Chovendo aí também? Sim ou não? Roberta, Jéssica. Ô, Jéssica, até que enfim você entrou, né? Ana Paula, Isabel. Aí sim, Isabel. Não tem como fazer live sem a Isabel, sem a Jaque. Dinha Trovão, você também, mulher? Tudo bem? Aí sim, hein? Ventania mesmo, hein, Jéssica? Misericórdia. Em Guapirama está chovendo. Aqui em Santo Antônio também. Bastante chuva. Bastante. E aí, o que vocês têm feito? Oi, Willikes. Ei, Isabel, Adinha. Beijos. Muita chuva, né? Muita chuva mesmo. Ventaninha, Siqueira também, né? Júnior, Sinésio, Fábio. Nossa Senhora! O Antônio tá participando, Jéssica? Que belezinha! Fábio, acabou a energia aí, mas você tá firme lá no WhatsApp? Tá firme na live? Tá tudo tranquilo? Letícia. Ai, Letícia, quero fazer uma make com você. Já fiz com a Natália, agora quero com a Letícia. Tudo bem, gente? E aí, querem aprender hoje um pouquinho sobre resposta à acusação? Hoje é aula prática. Ih, Jéssica, quem acabou de entrar? O Gilmar. Bom, a Jéssica está com o Antônio. E o Gilmar está com o seu Luiz. É isso? Prof. Gigi não perde uma aula no Insta. Ai, galera, vocês são tristes, hein? Misericórdia, Gabi. Ó, o pessoal tá firme. Que bonitinho. Oi, Jaque. Estudando, né, mulher? Não pode parar, né? O prof tá a mil aqui também. Não para. Estuda de lá, estuda de cá. O que eu faço? Meus alunos estão pedindo isso, estão pedindo aquilo. A professora fica assim, meu Deus, tem que atender esse pessoal. Ai, Gilmar, você tá atendendo o idoso e aí a Jéssica tá atendendo a criança. Então tá, né? Fazer o quê? Amanda Fernandes, minha prima. Bom, pra quem não sabia ainda, né? A Amanda Fernandes é minha prima. Né, Amanda? Beijo pra sua mãe, ó. Beijos. Pessoal, é o seguinte. Eu recebi algumas mensagens de alguns alunos que me perguntaram: professora, a senhora vai fazer mesmo a live hoje? Porque tem algumas cidades que estão sem energia, muita ventania, a minha internet caiu. Bom, eu faço a live hoje e já posto lá no meu canal do YouTube. Vocês estão inscritos, né, no meu canal do YouTube? Pois é, galera, sabe por quê? Eu acabei de fazer um vídeo agora, postei lá no IGTV. Vocês não acreditam que deu a louca na prof? Vocês acreditam que deu a louca na prof? Pois é. Nepotismo. Não é não. É de longe. Viu, gente? É o seguinte. Pirei de vez. Surtei. Vocês não acreditam. Vocês não acreditam o que eu acabei de fazer. Isso que dá não ir pra faculdade. Isso que dá ficar em casa. Eu acabei surtando. Acabei de publicar um vídeo no IGTV. Tá lá no meu Instagram também, no Dicas Prof. Gi. Gente, eu vou sortear um ovo de Páscoa da Cacau Show. Vocês acreditam nisso?
Vocês acreditam que a prof vai sortear um ovo de Páscoa da Cacau Show apenas aos inscritos no meu canal no YouTube? Quem não se inscreveu ainda vai dançar, porque lá no canal você se inscreve automaticamente, você está participando de um sorteio de ovo de Páscoa da Cacau Show na sexta-feira agora. Então, galera, se porventura você ainda não estiver inscrito, eu acho que eu vou me inscrever nos meus filhos, vou colocar um monte de gente porque eu quero ganhar esse ovo. Se vocês olharem, é que eu ainda não postei o ovo, mas a hora que vocês perceberem, virem aquele ovo, misericórdia, é coisa mais linda o ovo que eu estou da Cacau Show. Bom, mas vamos esquecer esse negócio de ovo, porque vocês vão se inscrever lá no meu canal do YouTube. Inclusive a live de hoje eu vou postar lá, vai ficar lá, o pessoal vai aproveitar um tempão e vai, logicamente, assistir as minhas lives por lá. Oi, Cláudia! Oi, Maiara, Cláudia, Cristina! Ei, Cristina, faltando você, né? Evelyn, meu aniversário quinta, tenho mais chance? Não. Tem que se inscrever e concorrer. É sorteio. E olha, eu não sei quantos inscritos já tem lá, mas eu criei esse canal não faz uma semana, né? Então, Patrícia, corre lá, filha. Ó, Ivna, corre lá no meu canal do YouTube. Dicas Profigitos. Vou sortear sexta agora um ovo de Páscoa da Cacau Show apenas aos inscritos no meu canal. Essa live vai pro canal, tá bom? Vamos começar então? Então vamos lá. Galera, hoje eu vou ensinar vocês a elaborar uma peça prática chamada resposta à acusação, tá bom? O que acontece? Essa peça prática chamada resposta à acusação é uma peça que antigamente, antes de 2008, ela era muito simples, mas era muito fácil de ser elaborada. E aí, com a nossa reforma do CPP em 2008, acabou que alterou muita coisa, principalmente relacionada à defesa do réu. Então, só para vocês terem uma visão do que eu estou falando, antigamente, o nome da peça era defesa prévia. De 2008 para cá, começou a ser chamada de resposta à acusação. Então, se você, de repente, olhar um termo chamado defesa prévia, entenda como resposta à acusação, tá bom? Primeiro ponto que a gente tem que apresentar é esse, tranquilo? Mas o que seria a resposta à acusação? Vamos imaginar o seguinte exemplo. Imagina que o João, em tese, cometeu uma infração penal, um crime, e por conta disso, ele está sendo investigado. O delegado de polícia procedeu à investigação, finalizou o inquérito policial, enviou esse inquérito até ao fórum, e aí o titular da ação penal é o Ministério Público. Porque é um crime cuja ação penal é pública e incondicionada. O Ministério Público, através do seu representante, promotor de justiça ou agente ministerial, acaba oferecendo a denúncia em face do João por conta da prática, em tese, prática criminosa. Pessoal, a partir deste momento, o que a gente tem que entender é que se o promotor de justiça ofereceu a denúncia em face do João e isso vai ser entregue até ao magistrado, o magistrado pode ter duas opções. Ou ele rejeita a denúncia por falta de condição da ação, pressuposto processual, ou ele recebe a denúncia. E quando o juiz recebe a denúncia, significa que, a princípio,
O juiz concorda que há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Há indícios de que o réu tenha, em tese, praticado aquele crime. Mas, como nós estamos no início de uma ação penal, como nós sabemos que essa ação penal, ela simplesmente foi recebida pelo magistrado, nesse mesmo despacho de recebimento da denúncia, o juiz determina a citação do réu para se defender. Veja bem, se o juiz determina a citação do réu para se defender, o réu, através de advogado, precisa se defender. Não tem outra hipótese. Não há a concepção de que o réu não queira se defender. De forma nenhuma. Pela nossa legislação, a defesa técnica, entenda a defesa técnica como sendo defesa feita pelo advogado do réu, deve ser feita de forma obrigatória. Independente do réu querer ou não a defesa, há necessidade da existência de um advogado para defender esse réu. Vamos imaginar que esse réu não tenha condições financeiras de constituir um advogado. E aí, como que fica? Fica que o juiz é obrigado a nomear um advogado para a defesa técnica desse réu. E essa defesa técnica é feita por um advogado nomeado pelo juiz. Quem que é esse advogado nomeado? É um advogado que geralmente deixa o seu nome lá no cartório, lá na sala da ordem, com a finalidade de ser nomeado pelo magistrado para desenvolver o seu papel como advogado, sendo que será pago não pelo réu, mas pelo governo, pelo Tribunal de Justiça, pelo Estado, pelos cofres públicos. Então veja bem, o que a gente tem que visualizar? Para eu entender a peça chamada Resposta à Acusação, eu preciso descobrir qual é o momento oportuno para eu poder apresentar essa resposta à acusação. E o momento oportuno para resposta à acusação é sempre a partir do momento que o réu é citado. Gravem bem essa palavra. A citação do réu gera uma defesa técnica na ação penal pública, na ação penal privada, em qualquer tipo de ação penal. E aí, por mais que o réu não tenha condições financeiras de constituir um advogado, o juiz é obrigado a nomear um advogado para poder elaborar a sua resposta à acusação, que também se chama defesa. Então, professora, vamos imaginar que eu esteja fazendo a segunda fase do exame da ordem. Tem um caso concreto, e neste caso concreto apresenta o texto de que o réu está sendo processado, foi oferecida a denúncia pelo Ministério Público e recebida a denúncia pelo juiz de direito. Com o recebimento da denúncia, o juiz determinou a citação do réu. Apresente a peça técnica que deverá ser elaborada pelo advogado do réu. Ponto. É isso que vai ser apresentado. É óbvio que vem um texto gigante para você poder descobrir qual é a peça técnica. Mas uma dica, se você leu todo o texto e se esse texto para simplesmente na citação do réu e nada mais ouve, é porque a sua peça técnica se chama resposta à acusação. Veja bem, quando a gente fala em resposta à acusação, nós estamos falando de uma peça técnica de processo penal. Se fosse na esfera civil,
seria a contestação. Mas nós não estamos trabalhando com direito civil e nem processo civil. Nós estamos trabalhando com penal e processo penal. Então, réu foi devidamente citado. Qual a peça técnica que deverá ser elaborada pelo seu defensor? Resposta à acusação. Prazo: 10 dias. Como assim, professora? Como que eu faço a contagem desse prazo de 10 dias? Pessoal, resposta à acusação é uma peça técnica processual. Essa peça técnica processual tem uma contagem de prazo diferenciada. Quando nós trabalhamos a questão dos prazos no direito penal versus processo penal, nós sabemos que são prazos contados de formas distintas. Veja só, se eu estou falando de prazo processual penal, eu tenho que incluir ou excluir o dia inicial. Se fosse contagem de direito penal, eu teria que incluir ou excluir o meu prazo inicial. Professora, eu me recordo que o direito penal é uma contagem e o processual penal é outra contagem. É um diferente do outro. E aí, como que eu faço essa contagem? Vamos imaginar que o réu foi devidamente citado numa quarta-feira. Será que o prazo para que o advogado desse réu apresente a resposta à acusação já se inicia no dia da citação, ou seja, na quarta? O que vocês acham? Será que o meu prazo, que é processual penal, começa a contar no primeiro dia da citação? Pessoal, o prazo processual penal não inclui o dia inicial. Então, o meu prazo processual penal exclui o dia inicial. Se o réu foi citado na quarta, o prazo para esse réu começa a partir da quinta-feira. Vamos imaginar que esse mesmo réu foi citado numa sexta-feira. Quando começa a contagem do prazo? Se ele foi citado na sexta, eu não incluo a sexta-feira na contagem do meu prazo de 10 dias. Por quê? Porque o primeiro dia é excluído. Então, eu começo no sábado? Não. Sábado não é um dia útil. Eu começo no domingo? Não. Porque domingo também não é um dia útil. Eu começo, então, na segunda-feira, se não for feriado. Então, como que eu faço a contagem? O réu foi citado na sexta. Excluo a sexta. Não começo no sábado nem no domingo por não ser dia útil. E começo a minha contagem na segunda-feira, se não for feriado. Então, vamos imaginar que não é feriado. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Professora, por que a senhora contou o sábado e o domingo no meio? Porque no meio da contagem, eu tenho que contar, porque eu não faço contagem de processo penal por dia útil. Eu faço contagem de processo penal por dia corrido. O que eu não posso é fazer o início da minha contagem no sábado, domingo ou feriado. Mas se esse sábado, domingo ou feriado estiver no meio da minha contagem, ele faz parte da minha contagem processual penal. De novo, recapitulando. Se na sexta-feira o réu foi citado,
automaticamente eu excluo a sexta-feira porque o dia da citação não participa da contagem. Por ser considerado prazo processual penal, o primeiro dia eu excluo. Sábado, domingo também excluo, porque é o início da minha contagem, eu não posso incluir. Então eu começo na segunda, por ser dia útil, não ser feriado. Então eu começo, vamos lá, são 10 dias a resposta à acusação. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Quarta-feira é o último dia do meu prazo para apresentar a resposta à acusação. Professora, o dia final eu incluo? Sim. Então vamos lá. Processo penal. Excluo o dia inicial e incluo o dia final. Professora, por que a senhora está ensinando isso? Eu estou ensinando isso porque quando vocês forem fazer a segunda fase do exame da ordem, eles vão pedir para você datar a peça no último dia do prazo. Eles não vão deixar você datar quando você quiser. Eles vão determinar que você faça sua peça e date com o prazo final. Então, se você não souber fazer a contagem, você erra o prazo. E advogado que perde prazo, perdeu tudo. Então, é por isso que a professora está ensinando a contagem do processo penal. Pessoal, só me dá um joia aí se está todo mundo ouvindo. Tá tudo tranquilo. Dá um joia para a prof aí, para eu saber que eu posso dar andamento aqui à aula. Dá um joia, eu vou aguardar vocês darem um joia. Olá, Osias! Rejane, tudo bem, Rê? Tudo certinho? Camila, tudo bem? Tá me entendendo, Camila? Bia, Kelsen, Patrícia, tudo jóia? Celiane, estão me compreendendo? Mirelle, Stephanie, Fábio, aí sim, vamos lá então. Vamos seguir. Isabel, vamos seguir então, gente. Pessoal, então, o segredo eu já contei. O réu foi citado e acabou o caso concreto. Elabore a peça técnica adequada para o seu cliente. Nome da peça técnica, resposta à acusação. Prazo, 10 dias. Beleza. Professora, mas o que eu vou colocar nessa peça? O que eu vou escrever nessa peça? Primeiro ponto. Endereçamento. Manda coraçãozinho pra prof aí, gente. Eu tô vendo um azul, um vermelho, um roxo. Pode mandar um monte de coraçãozinho. Firme e forte, galera. Pessoal, é o seguinte. O que eu vou escrever nessa peça chamada resposta à acusação? Primeiro ponto. Eu preciso saber para quem eu endereço. Gostei dos coraçõezinhos. Aí sim, ó. Vixe, aí sim, gente. Amei. Galera, tem uns que explodem uma atrás da outra. Um monte. Pessoal, olha só. Endereçamento. Lembra quando eu falei sobre a aula de relaxamento de prisão em flagrante? O endereçamento foi para quem? Para o juiz de direito da vara criminal, onde o réu se encontrava preso. E a resposta à acusação? Eu endereço para quem? Para o mesmo juiz da mesma comarca em que a ação penal está tramitando. Então, veja, o meu endereçamento da resposta à acusação é excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da vara criminal da comarca, e a comarca ele vai te falar qual é. No próprio caso concreto, eles te apresentam o nome dessa comarca. Veja só, pulou 5 linhas, qualificou o réu,
A mesma qualificação do relaxamento de prisão, você vai fazer. Só que agora você vai alterar o nome da tua peça e o artigo legal. Só. Então, gente, aquela estrutura que vocês aprenderam com a professora sobre relaxamento de prisão, e ó, outra coisa, quem não assistiu a minha aula de relaxamento de prisão, eu postei lá no canal do YouTube, porque aqui no Instagram só fica 24 horas. Então foi uma forma de eu deixar registrado e arquivado lá para vocês acessarem quando vocês quiserem, tá bom? Então eu só criei esse canal do YouTube para poder deixar essas lives minhas lá, porque senão eu perco todas. É só 24 horas que fica no ar, tá bom? Então vai, recapitulando. O relaxamento de prisão e a resposta à acusação tem o mesmo endereçamento. É para o juiz da vara criminal da comarca onde ele está sendo processado. Eu vou qualificar. O nome da minha peça se chama Resposta à Acusação. E o artigo que fundamenta a resposta à acusação são 2. Mas é muito fácil. É o artigo 396 e 396-A, ambos do Código de Processo Penal. É o 396 e o 396-A, ambos do Código de Processo Penal. Aí você apresentou a qualificação, você colocou o nome da sua peça, colocou os dispositivos que fundamentam, pulou 2 linhas, você vai para o número 1 dos fatos. E o que você vai apresentar dos fatos? Você simplesmente vai copiar o caso concreto. Ali, você não vai alterar nada. Você não vai criar nada. Você simplesmente vai copiar o caso concreto. Então, se você endereçar corretamente, você já ganhou nota. Se você qualificar apresentando o nome da peça e o dispositivo de lei, você já ganhou mais nota. Se você entrou dos fatos e não fez nenhuma alteração no sentido de aumentar ou diminuir o caso concreto, você já ganhou nota. Mas e aí? O que eu coloco no número 2, que é do direito? Gente, do direito, você vai apresentar algo que possa, na verdade, convencer o juiz de que o seu cliente tem que ser absolvido. Antes de 2008, era feita uma defesa muito falha. Era uma defesa com 5 linhas. Era a coisa mais tranquila do mundo. E aí, o que acontece é que de 2008 para cá, essa parte do direito, ela simplesmente foi complementada. Ali você tem que apresentar fundamento de que o seu cliente tem que ser absolvido. Professora, por que a senhora está falando já na resposta à acusação da chamada absolvição? Porque é o momento para você pedir a chamada absolvição sumária. A absolvição sumária é aquela que é pedida no início. Por isso que ela se chama absolvição sumária. Porque ela se dá no início da ação penal. Não é igual a absolvição normal que é feita na sentença final. Porque se for para eu analisar numa ação penal que perdura por algum tempo, que tem todos os trâmites legais e que chega no final, que o juiz tem que sentenciar condenando, absolvendo ou extinguindo a punibilidade, essa absolvição no final é a absolvição natural, normal, porque ela se dá no final. Com a resposta à acusação, eu simplesmente peço uma absolvição que se chama absolvição sumária. Por que se chama absolvição sumária, professora? Porque ela se dá no início da ação penal e não no final. Por que ela é chamada de sumária? Porque ela é no início. Mas espera aí. O que eu posso apresentar no direito para poder pedir absolvição sumária já do meu cliente? Gente, não é por nada. O advogado que consegue convencer o juiz
Já no início da ação penal, na defesa, convence o juiz a absolver sumariamente o cliente dele, é campeão. Porque nem audiência teve ainda, galera. Não teve nada ainda. Então, o advogado que consegue convencer o juiz que o seu cliente tem que ser absolvido já sumariamente, sem audiência, sem prova, sem testemunha, sem vítima, sem ninguém, ele é o cara. Mas como que eu faço isso? Pessoal, eu tenho algumas técnicas para poder apresentar para vocês a partir de agora. No direito, você vai tentar convencer o juiz que o seu cliente estava mediante excludente de ilicitude ou estava mediante uma excludente de culpabilidade, exceto inimputabilidade. Ou você vai convencer o juiz que o seu cliente não participou do fato, porque o fato não era criminoso. O fato não constitui crime. Ou está extinta a punibilidade desse réu. Então, no direito, eu tenho que apresentar uma dessas 4 hipóteses, porque são essas uma das 4 hipóteses que vai gerar a absolvição sumária do seu cliente. Ou você alega excludente de ilicitude, ou excludente de culpabilidade, exceto inimputabilidade, ou porque o fato não constitui crime, ou porque está extinta a punibilidade do réu. Professora, beleza, tudo bem, mas tem algum dispositivo legal que fala sobre isso? Tem, o artigo 397 do CPP. Se você abrir no 397 do CPP, está descrito lá que gera absolvição sumária se o réu estiver mediante excludente de ilicitude, 2, excludente de culpabilidade, exceto inimputabilidade, 3, o fato não constitui crime, ou 4, está extinta a punibilidade do réu. Tudo bem, mas eu faltei na aula de direito penal, parte geral. E eu me esqueci o que é excludente de ilicitude. Eu me esqueci o que é excludente de culpabilidade. Eu me esqueci o que é fato não constitui crime. E eu me esqueci o que é extinta a punibilidade do réu. Será que isso pode acontecer? Pode acontecer. E agora a professora vai dizer quais são as excludentes de ilicitude. Pessoal, as excludentes de ilicitude são 4. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. É óbvio que se tiver legítima defesa e você conseguir comprovar que o seu cliente, réu, estava mediante legítima defesa e tiver como comprovar isso dentro da sua peça chamada resposta à acusação, o juiz ele consegue absolver sumariamente o réu. Nem audiência ele marca, acabou o processo por ali. Mas eu preciso saber o que é legítima defesa, eu preciso saber o que é estado de necessidade, eu preciso saber o que é estrito cumprimento do dever legal e eu preciso saber o que é exercício regular do direito. Pessoal, isso é matéria que nós podemos preparar para uma próxima live. Mas que, por consequência, você pega o artigo 23 e seguintes do Código Penal, que você vai conseguir entender o que são essas excludentes. Por que se chama excludente de ilicitude? Porque elas excluem o crime. Não existe nem crime se tiver mediante excludente de ilicitude. Professora, tudo bem. O meu cliente estava mediante excludente de culpabilidade. O que é excludente de culpabilidade? Para os meus alunos da graduação, para os meus alunos do cursinho preparatório para o exame da ordem, eu sempre falo uma sigla para ajudar e é uma forma de memorizar.
As excludentes de culpabilidade têm uma sigla e é o nome de uma árvore muito bonita, inclusive. IP. I de inimputável, P de potencial consciência da ilicitude e E de exigibilidade de conduta diversa. Para eu poder excluir a culpabilidade do réu, primeiro, ele não pode ser imputável, porque se ele for inimputável, ele apresenta um quadro de doença mental e doente mental não pode ser absolvido e nem condenado, ele tem que ser absolvido de forma imprópria e ser internado em manicômio judicial ou ser colocado em tratamento em ambulatório. Ele não pode ficar na cadeia, não pode ficar em casa, ele tem que submeter a um tratamento. Então, quando a professora fala exceto o inimputável, porque o inimputável ele não pode ter absolvição sumária, porque ele tem que submeter a um tratamento. E se ele for absolvido e tem que ser absolvido, ele nunca vai ser condenado. O que vai acontecer é que ele tem que submeter a um tratamento ambulatorial ou tem que ser internado em manicômio judicial. Então, veja só. I, inimputável. P, potencial consciência da ilicitude. Vamos imaginar que uma pessoa venha do exterior, um estrangeiro, chega aqui no Brasil, e no país onde ele se encontra, é perfeitamente possível utilizar droga, vender droga. E ele chega no Brasil, acha que também pode. Ele é preso em flagrante, é processado por conta do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Ou outro tipo de crime, sei lá, alguma coisa vinculada. Você é advogado dele. Você vai apresentar a resposta à acusação. E você vai tentar convencer o juiz que ele não tinha a potencial consciência do caráter ilícito aqui no Brasil, porque ele é de outro país. E no país dele é possível fazer esse tipo de atitude e não é criminosa. Professora, vamos imaginar que não seja o caso. Que seja o caso de exigibilidade de conduta diversa. Vamos imaginar uma coação moral irresistível. Você simplesmente está lá tentando sacar o dinheiro no banco, de repente chega 3 pessoas fortemente armadas, coloca a arma na sua cabeça e fala: ou você comete o crime junto comigo, ou você morre. Você tinha outra conduta diferente a não ser ajudar esse pessoal? Você simplesmente estava sendo coagido moralmente, essa coação moral é irresistível. E aí você vai tentar, através do seu advogado, convencer o magistrado que você simplesmente participou da atitude criminosa porque você estava mediante coação moral irresistível. E se você comprovar isso, você vai ser absolvido sumariamente. Bacana? Legal? Professor, eu posso alegar outra coisa? Pode. Você pode alegar que o fato não constitui crime. Qualquer fato que não esteja capitulado no Código Penal ou leis penais especiais não é considerado crime. E aí? E aí que você simplesmente apresenta o texto legal dizendo que não há nenhuma disposição nesse sentido. Tá bom? Professora, extinção da punibilidade. A extinção da punibilidade também é estudada no direito penal, parte geral. Artigo 107 do Código Penal. Professora, fala aí algumas situações do artigo 107 do Código Penal. Os meus alunos, no mínimo 15, de cor e salteado, falarão. Tô certo? Estou. Então vamos lá. Quais são essas excludentes ou essas extinções de punibilidade do artigo 107 do Código Penal? Só assim, ó, de cabeça, vamos tentar lembrar aí umas 15, vamos lá? Graça, indulto, anistia, perdão judicial, perdão do ofendido. Que mais? Morte do agente. Que mais? Decadência, perempção, prescrição. Gente, são retroatividade da lei mais benéfica, são todas causas de extinção de punibilidade do artigo 107 do Código Penal. Imagina o seguinte: o seu cliente te procurou
para você elaborar a resposta à acusação, porque ele foi devidamente citado. E aí, ele te procura hoje e você tem um prazo de até 10 dias para elaborar a resposta à acusação. Você deixa para fazer essa resposta à acusação amanhã, que é o primeiro dia que dá início à contagem dos 10 processual penal. Gente, essa pessoa falece, o réu veio a falecer. O que você vai elaborar na resposta à acusação? Você simplesmente vai elaborar a chamada resposta à acusação com base na certidão de óbito que gera absolvição sumária com base no artigo 397, inciso 4º do CPP, extinção da punibilidade pela morte do agente. A morte do réu gera extinção da punibilidade e, por consequência, gera absolvição sumária do réu na resposta à acusação. Não tem como transferir a pena do réu morto para outra pessoa cumprir no processo penal. Porque existe um princípio no processo penal que se chama princípio, todo mundo chama pessoalidade ou personalidade. Nas provas não cai esse nome, porque todo mundo sabe. Princípio da pessoalidade, porque não transfere a pena do réu para outra pessoa. Então a gente vai falar um nome mais difícil, porque é justamente esse nome mais difícil que cai no exame da ordem. O princípio da pessoalidade também tem um sinônimo. Princípio da intranscendência. Gravem. Princípio da intranscendência. É o princípio pelo qual a pena do réu não passa da pessoa dele. Tranquilo? Pessoal, aí eu venho com o meu fundamento. No direito eu apresento uma dessas 4 hipóteses. Tento convencer o magistrado de que o meu cliente estava mediante uma dessas 4 hipóteses. Apresento os dispositivos legais para embasar o meu direito. E vou para o número 3, que é do pedido. O que eu vou pedir? Eu vou pedir para ele simplesmente receber a resposta à acusação por ser um tempo, estar tempestivo, dentro do prazo de 10 dias. E vou também requerer a absolvição sumária do meu cliente. Ou, se não absolver sumariamente, que seja designada audiência de instrução e julgamento para a oitiva das testemunhas abaixo arroladas. E aí eu vou arrolar testemunhas que vão ajudar o meu cliente. Então, na verdade, eu faço 2 pedidos. Eu faço o pedido de absolvição sumária, mas se não absolver sumariamente, que seja marcada a audiência de instrução e julgamento para a oitiva das testemunhas abaixo arroladas. E é óbvio, né, galera, que eu vou ter que arrolar testemunhas que vão tentar colaborar com a vida do meu cliente. Porque vocês sabem muito bem, às vezes nós arrolamos testemunhas que ao invés de ajudar, prejudicam na audiência de instrução. Então, quando você arrola testemunha, e aí arrolar testemunha, arrole testemunhas que sejam testemunhas boas para a audiência a favor do seu cliente. E nessa peça você também tem que colocar o nome das testemunhas se aparecer no caso concreto. Se no seu caso concreto não aparecer nome de testemunha, você simplesmente vai dizer testemunha A, B, C. Se aparecer o nome de testemunha, você vai colocar exatamente o nome das testemunhas que aparecem no seu caso concreto. Tranquilo? Pessoal, vocês estão me entendendo? Dá um joinha aí. Preciso saber como que vocês estão. Wellington, tudo bem? Juliana Azevedo. Amanda voltou. O Gustavo Henrique, Dr. Gustavo Henrique. Gente, o Gustavo Henrique foi meu aluno. Se formou ano passado, né, Gustavo? E o Gustavo é uma figura.
Eu falo que ele é uma figura mesmo, já é advogado, uma belezinha. Vocês estão me entendendo então? Camila, Patrícia, Elisa, Roberta, Celiane, Willix. Tá fácil, não tá? Facinho, né? Peça tranquila, não é mesmo? Pessoal, a peça em si, eu preciso apresentar para vocês. Mas de que jeito que eu vou apresentar? Na semana passada, eu mostrei, mas só que ela inverte, né? Ela fica invertida. Para os meus alunos, eu até mandei no e-mail da turma. Para quem tiver interesse, depois manda um direct para mim, tá? Só para poder falar, prof, eu quero um modelinho da peça de resposta à acusação. Eu mando para você sem problema nenhum, tá bom? Pessoal, a data que vocês vão colocar no final. Se no caso concreto pedir a data final, você tem que saber fazer aquela contagem que eu ensinei. E tem que colocar no 10º dia. Imagina comigo que o seu 10º dia caiu num sábado, num domingo ou num feriado. Ó, o seu prazo final caiu no sábado, no domingo ou no feriado. Como que eu faço? Eu jogo para o primeiro dia útil subsequente ou eu volto para sexta-feira, que era o último dia do prazo? Pessoal, o processo penal não é igual ao direito penal. O processo penal, se finalizar o meu último dia da contagem, no sábado, domingo ou feriado, eu sou obrigada a jogar sempre para o primeiro dia útil subsequente. Não tem problema. Se terminar no sábado, domingo ou feriado, o prazo vai ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente. É diferente do direito penal. O direito penal eu tenho que voltar porque é um prazo fatal e improrrogável. Gente, como é resposta à acusação, a contagem é processual penal. Eu excluo o dia inicial, incluo o dia final e se terminar o meu dia final no sábado, domingo ou feriado, eu tenho que prorrogar para o primeiro dia útil subsequente. Se o meu dia inicial começar no sábado, domingo ou feriado, eu também começo a contagem no primeiro dia útil subsequente. A contagem do prazo processual penal não é por dia útil, é sempre dia corrido. É diferente do processo civil. Então, se o meu sábado, domingo ou feriado estiver no meio da minha contagem dos 10 dias, ele é contado normalmente. Eu não preciso deixar de contar o sábado e domingo se eles estiverem no meu meio da contagem. Tranquilo? Pessoal, o meu tempo praticamente esgotou aqui, tá? Foi um prazer falar com vocês. É muito gratificante a professora conseguir dar aula por live. É lógico que eu gostaria de estar junto com vocês, gostaria de estar na sala de aula, mas nós temos que respeitar essa quarentena, essa pandemia, nós temos que estar firmes e fortes para poder depois continuar a nossa aula normal, tá? E peçam, mandem para mim, fazendo um grande favor, os temas que o pessoal queira, né? Que o pessoal tá querendo, de repente de penal, de repente de processo penal. Essa peça técnica resposta à acusação é uma matéria de aula para o 7º período da aula prática, por isso que eu estou fazendo hoje, na segunda-feira, porque é como se fosse uma aula dada. E vou mandar no e-mail da turma um modelinho da peça para vocês poderem confeccionar em casa, tá? Mas aí, o que a gente pode fazer durante a semana? Como a gente já teve essa aula prática hoje, né? E vou enviar para vocês, obviamente, o modelinho da peça. Nós poderíamos trabalhar outros temas durante a semana que seja do interesse de todo mundo. Então, de repente, eu vou postar lá no meu store qual o tema que você quer e aquele que ganhar, a gente faz uma aula, faz uma live aí pra galera poder interagir. Tudo bem?
Pessoal, então, excludentes. É legal, excludente é legal, tem bastante coisa bacana que dá pra gente falar, né, Jéssica? Tem bastante coisa bacana. Mas assim, manda pra mim, eu também vou fazer lá uma enquete pra gente poder interagir e vocês votem. Mas, gente, essa live vai ficar salva no meu canal do YouTube para aquelas pessoas que perderam. Façam um favor, avisem seus amigos, às vezes a internet não estava legal, né? Mas eu vou postar já lá no canal do YouTube Dicas Prof. Gi. Me acompanhem por lá. Façam a inscrição de vocês, porque sexta-feira agora eu farei o sorteio de um ovo de Páscoa, mas é só pro pessoal que estiver inscrito no meu canal do YouTube, tá? Então, aqueles que estiverem inscritos no meu canal do YouTube, Dicas Prof. Gi, farão parte do sorteio de um ovo de Páscoa da Cacau Show. Imaginou? Cacau Show na área, galera. A Yasmin quer um ovo. Gente, fiquem com Deus. Bons estudos. Qualquer coisa, estou aqui à disposição de vocês, tá bom? Manda um beijo pra família, um beijo pra todo mundo. Pessoal que não conseguiu me assistir, avisa a galera aí que já tá lá no canal do YouTube. Fiquem com Deus e ó, tchau, tchau, gente. Até. Beijo.